Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto será com a flor Manacá. E para iniciar a pintura vou usar as cores rústico, branco, ocre e ouro e também o preto, guia de cores na descrição do vídeo. Vou iniciar com branco. Um pouquinho aqui, estou usando o pincel de número 10. Vou usar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui desse outro lado também. Com a cor ocre ouro. Já venho misturando, vai ficar assim, olha, bem sutil. Se ficar com um pouquinho de branco, você pode depois colocar mais um pouquinho também. Vou lavar o pincel com um pouquinho de branco. Venho passando assim, dessa forma. Vou aproveitar e preencher o restante com a cor ocre ouro. Todo esse pequeno espaço aqui. Feito o preenchimento, venho com o rústico e vou passar um pouquinho aqui. É sempre bom se atentar ao risco da pintura. Caso esteja muito apagado, você pode usar o lápis e marcar aqui novamente, para que você não perca o risco. Pode ver que eu venho com pequena quantidade de tinta, olha, bem pouquinho. E ainda com o pincel de número 10. Um pouquinho aqui desse lado. Temos mais aulas aqui com potinhos aqui no canal. Você pode fazer outras combinações de cores também. Usar o stencil para fazer mais detalhes. Venho agora com um pouquinho de preto, bem pouquinho. Um pouquinho desse outro lado. E aqui também. Vou lavar o pincel. E usar agora o branco. Vou tirar o excesso, você pode usar
um paninho, uma bandejinha, um pratinho que você achar melhor para poder tirar aí o excesso. Então, vou tirar aqui um pouquinho. Sem muito exagero. Vou lavar o pincel, venho aqui com branco. Um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Com o ocre ouro. Movimentos circulares aqui ao redor. Não tem problema cobrir um pouquinho mais. Pode ver que o ocre ouro ele está sobre o branco. Vou colocar um pouquinho aqui e o branco ele vai ficar sobre o ocre ouro. Então venho puxando aqui. E o restante vamos preencher com a cor ocre ouro. Então essa parte mais tranquila é realmente fazer aqui o preenchimento. Ficou assim. Lavei o pincel um pouquinho desse rústico. Uma quantidade pequena. Aqui nessa outra lateral também aqui. Então, olha a quantidade, eu peguei aqui bem pouquinho.
Na dúvida, você pode usar o pincel de número 0. Movimentos circulares. De uma forma bem simples, bem tranquila. Se quiser usar um pouquinho de branco também, tira aqui um pouquinho desse excesso. E vem só manchando, porque não pode ficar tão forte. E tirando aqui esse excesso, ó, na bandejinha. Aqui desta forma, só um pouquinho aqui. Não vai interferir tanto. Para que também nós não venhamos a tirar completamente aqui o destaque do ocre ouro. Que essa cor deve estar aqui em evidência para que tenha destaque também. Aqui somente o preenchimento completo. Com o ocre ouro. Um pouquinho do rústico. Vou usar um pouquinho mais só para dar destaque aqui para esta parte. Um pouquinho de preto também. Tiro aqui um pouquinho desse excesso na bandejinha, pode ser no pratinho. Para que fique uma quantidade bem pequena. Seguindo aqui o passo a passo, uma quantidade pequena. Aqui na parte de cima, só para destacar ainda mais a divisória entre a parte de cima e a parte de baixo, com a sujeirinha que está no pincel. Usei um pouquinho ali. Com um pouquinho de branco, tiro aqui esse excesso. Só um pouquinho ali.
para dar um pouquinho certinho. Se não ficou aqui, você vem e faz a correção para que fique certinho. Olha, tem que estar. Tá vendo que tem que seguir mais ou menos o tamanho aqui do pincel, então ficou certinho agora. Vou usar um pouquinho de preto aqui. Ficou assim, bem simples, bem tranquilo de se fazer. Você pode usar o stencil e fazer um detalhe aqui também que vai ficar bem bonito. Para as folhas, verde maçã ou verde folha, branco, verde musgo, verde pinheiro e também vou usar aqui o verde pântano. Com esse verde maçã, venho aqui na pontinha dessas folhinhas e já faço aqui, por exemplo, algumas separações. Desta forma. Com o verde musgo, venho seguindo. Também respeitando essa divisória que eu acabei de fazer. Até a pontinha aqui. Agora com o verde pinheiro. Só um pouquinho ali. Verde pântano.
Lavei o pincel, vou usar um pouquinho de branco. Tiro aqui o excesso. Limpo o pincel. E venho só puxando um pouquinho mais, tirando esse excesso. Vai ficar um pouquinho fosco esse branco aqui, e depois, à medida que for secando, vai ficar mais claro também. Ficou assim essa folhinha. Agora vou fazer mais uma aqui, ou melhor, fazer essa daqui. Para as pontinhas aqui, verde maçã. Preenchendo desta forma aqui. E você já vem fazendo a separaçãozinha aqui. Puxa um pouquinho para cá, outra para cá também. E pode centralizar aqui. Verde musgo. Vem fazendo o preenchimento. O verde pinheiro. Só um pouquinho para cá também desse outro lado. Só com a sujeirinha que está no pincel, venho manchando um pouquinho. Verde pântano. Lavei o pincel bem pouquinho de verde pântano e venho marcando aqui só mais um pouquinho. Lavei o pincel um pouquinho de branco.
Limpei o pincel aqui em um paninho e eu vou voltar aqui tirando esse excesso. Vai ficar bem sutil, bem suave. Vou usar o pincel de número 6. Esse aqui, olha, ele tá bem pequenininho, então vou usar só a pontinha dele. Então aqui na parte de cima, vou fazer dessa forma, olha, para que vocês possam ver. Depois eu vou puxar um pouquinho. Venho aqui com mais um pouquinho de tinta, passo na partezinha de baixo, para nós fazermos aqui uma gotinha. Então vou fazer ela bem aqui. Em formato circular. Venho aqui na parte de baixo. Puxando aqui uma sombra. Pode ver que é bem pequenininha, não é tão grande. Vou usar um pouquinho de branco com o pincel de número 0. Usei um pouquinho aqui, vou substituí-lo por outro também. Venho aqui, puxando com a pontinha aqui do pincel para cima, bem pouquinho. Vai se misturar com o verde que está na folha, porque não está tão seco ainda. E um pontinho aqui. Ficou desta forma. Se quiser fazer aqui também no vaso, dá para fazer também. Vou usar um pouquinho desse rústico. Pincel de número 6. Pode usar aqui para tirar um pouquinho do excesso a bandejinha, é uma opção também. Pode fazer ela, eu vou fazer ela bem aqui. Só com a sujeirinha que está no pincel. Venho aqui também na partezinha de baixo. Isso com o rústico não usei. O acrílico já está um pouquinho seco. Branco. O pincel de número 6, vou puxar para cima. Se achar que está exagerado demais, pega um pouquinho do ocre ouro e vem ajustando para não ficar também muito exagero. Venho seguindo aqui, porém eu não vou seguir
uma linha reta aqui, seguindo aqui esse modelinho, eu venho fazendo um tracinho, pontinhos, e aqui um pouquinho mais para refletir, e ficou assim essa gotinha aqui para este pote, e as folhinhas também ficaram desta forma. E você pode acrescentar mais gotinhas também no decorrer aqui da sua pintura também. Para a próxima aula já vamos pintar aqui as flores de Manacá da Serra, então são cores diferentes também, e terminar todo o acabamento desse projeto, a base, o fundo. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!